leve também, não tô muito pra roleação, né? Oi, gente, já em casa, já são 8 e pouca da noite. Tomei um banho, lavei o cabelo. Eu vou ficar escura porque eu estou sem luz aqui no quarto. Deu problema ali no interruptor, não sei o que aconteceu ontem. Eu desliguei a luz para ir tomar banho. Quando eu saí do banho e vim pro quarto para me arrumar, ele não queria acender, tipo, não é a lâmpada, é o interruptor mesmo. Então, estou aqui no escuro, acendi a luz aqui da cozinha e a do banheiro só pra não ficar totalmente, senão ia ficar totalmente escuro, só pra eu poder falar aqui com vocês. Na verdade, de como foi essa experiência, né, de ir a primeira vez na praia sozinha. Por quê? Na verdade, não deveria ter um porquê. Às vezes a gente se acostuma muito em fazer as coisas sempre na companhia de outra pessoa e esquece que a gente pode curtir a nossa própria companhia. Para passear, praia, cinema, alguma viagem, show, etc., parece que você tem que estar sempre acompanhado de alguém. E se você estiver sozinho, nossa, mas por que você foi sozinha? Nossa, não tinha ninguém pra ir com você. Nossa, mas é chato, né? Você vai, não tem ninguém pra conversar. E eu acho, assim, de uma certa forma, normal as pessoas reagirem dessa maneira, porque muito provavelmente essa pessoa nunca saiu pra fazer esse tipo de coisa assim sozinho. Ou então já fez e não gostou, o que é completamente normal também. Mas tem pessoas que gostam de fazer as coisas sozinha, gostam de sair com os amigos, com a família, parceiro, parceira, mas também gosta de ter os seus momentos sozinha. E eu estou nesse processo de aprender a usufruir da minha própria companhia, não só porque eu moro sozinha, então eu estou só na minha companhia o tempo inteiro. Vamos parar pra pensar, né? Se a gente não gosta, se a gente se sente, não vou nem dizer que não goste, mas que a gente se sente incomodado de uma certa maneira o tempo todo estando na nossa própria companhia, como que a gente pode aceitar isso, sabe? Porque a gente não tem como fugir da gente mesmo. Então, por que não tornar isso agradável também nos passeios e não só no dia a dia, do tipo, eu saio para trabalhar sozinha, ninguém vai comigo para o trabalho. Por que não ir ao cinema sozinha também, um show na praia? Ano passado eu comecei ano passado não, né? A gente está em 2026 agora. Em 2024 eu comecei esse processo de ir nos lugares sozinha. Eu nunca ia sozinha. Eu sempre ia quando tinha companhia. E quando não tinha, eu deixava de ir, mesmo estando com vontade. E em 2024, né, eu comecei a pensar, cara, por que eu deixo passar tantas oportunidades de vivenciar coisas que são importantes pra mim, pode não ser importante pro outro, e por que eu perco essas oportunidades? E aí eu comecei, né, a seguir mulheres, né, meninas que saem sozinhas, e isso de uma certa forma acabou me motivando a fazer também. E comecei a observar nos lugares que eu vou as pessoas fazendo as coisas sozinha.
E o quanto isso é admirável, assim, depois eu comecei a, por exemplo, ir ao cinema sozinha, eu comecei a observar as pessoas que vão também, ou as pessoas que estão no shopping sozinha, e eu fico assim, ai, é tão, sabe, eu acho tão empoderador, principalmente mulheres. Por que não sentir essa mesma admiração por mim, né? E aí eu lembro que em 2024 eu fui ao cinema sozinha pela primeira vez. Não vou dizer que foi perfeitamente normal. Não, causa uma estranheza. Fui também nessa mesma época, eu fui ao teatro, que é quase a mesma coisa. E depois eu fui muitas outras vezes no cinema. E cada vez que eu ia, foi ficando melhor, porque começou a se tornar familiar, né? Porque é uma coisa que eu aprendi. Tudo que causa estranheza no início, nem sempre é porque é ruim ou porque você não é bom naquilo, enfim, dependendo do que você estiver fazendo. É porque não é familiar, e o que não é familiar pra gente causa estranheza. Então eu comecei a entender isso na prática. Então cada vez, todo mês eu ia ao cinema, eu tinha uma meta de ir todo mês, independente do filme, até mesmo para eu me forçar a ter mais lazer. Uma coisa que eu sempre gostei muito, e com a pandemia, depois da pandemia, eu fiquei muito tempo sem ir ao cinema. Dificuldade também de, ser a pessoa que chama as pessoas pra sair, sabe? Eu sempre espero que a pessoa me chame, seja de amizade ou, enfim. Tô trabalhando isso também. E aí depois eu tive a oportunidade, ano passado, até tem um vídeo sobre esse dia aqui, eu tive a oportunidade de ir a um show sozinha. E foi uma experiência maravilhosa. Foi uma coisa que eu já gostei logo de início. No momento que eu cheguei, eu senti uma certa estranheza, mas durante o show, cara, foi maravilhoso. Eu super iria novamente. E o outro passo era ir à praia, porque eu gosto de praia, passei praticamente a minha vida inteira sem ir à praia por outras questões. Mas eu decidi também que eu ia deixar de ser boba e ia enfrentar essa questão. E aí, ano passado, eu fui à praia, depois de muitos anos. Não fui sozinha. E não fui mais o restante do ano. Fui uma vez na praia só, nesse período de férias também, e acabou. E vai ter o dia que alguém não vai poder, não vai querer, e vai ser um dia que eu vou estar super afim de ir. Então eu não vou me limitar. E aí na semana passada, tiveram uns 2 ou 3 dias que eu tentei ir e não rolou. Aí teve um período aqui de frente fria, muito entre aspas, que dias muito dublados, até chuvosos, então não tava rolando praia. E aí hoje foi o primeiro dia da semana com sol. E eu acordei e falei, quer saber? Eu vou. Cheguei a chamar minha sobrinha, mas ela não ia poder. Eu falei, eu vou sozinha. Mesmo eu indo tomar meu banho, coloquei o biquíni, eu ainda tava dando uma relutada. Mesmo com a bolsa pronta, tudo pronto, estava dando uma relutada. Porque eu estou observando, né, e estou trabalhando nisso também, de não dar voz aos pensamentos sabotadores que habitam na minha cabeça. E eu falei, não, eu vou. E escolhi a praia, fui. E, gente, eu amei. Desde o primeiro momento que eu cheguei lá. Quando eu desci do metrô, eu falei, cara, eu consegui. Primeira coisa, eu tô aqui. Eu consegui vencer esse medo, essa coisa, né? Porque a gente fica com medo, né? Sozinha e tal. E fui andando, fui vendo o lugar que eu ia ficar. E nessa praia tem muita árvore, tem uma parte, assim, de matinho, né? Que você pode sentar ali e tal. Então eu fiquei ali, primeiramente observando, levei meu livro pra ler, porque não tá dando pra ler aqui em casa porque tá escuro. Enfim. E aí depois fui
pra areia, né? Ali a parte que eu estava é de frente pra praia, né? Mas aí fui de fato pra areia, comprei uma coca, aluguei uma cadeira, que eu acho que muito melhor, muito mais confortável do que só estender a canga. E fiquei. E, gente, eu só não entrei no mar porque eu tenho medo. Eu não achei que tava tão calminho assim, então eu nem quis arriscar. Mas fiquei lá, né, me molhando no chuveirão e, tipo, cada vez que eu me molhava era tipo, ai, a vida presta, né? Porque tava bem calor. E, gente, eu fiquei super de boa, assim, eu não vou mentir, não vou dizer, ai, ela tá falando isso porque ela tá gravando o vídeo. Não, eu realmente estou fazendo um relato real, de que eu me senti muito bem. E tinha muitas pessoas ao meu redor, sozinhas, tanto homens quanto mulheres. Pessoas mais novas, pessoas mais velhas que eu. Então é uma coisa tão natural, pra mim, foi um bicho de sete cabeças por tanto tempo, que eu já tava querendo ter a experiência de ir sozinha. E pra aquelas pessoas ali, tipo, as pessoas que estavam ali não sabiam que era a primeira vez que eu estava ali sozinha. Pode ser a primeira vez de alguém também, e eu não sei. Mas pra maioria daquelas pessoas ali, é cotidiano. E é algo tão natural, ninguém fica te olhando, ninguém sabe, porque a gente sempre pensa, ai, o que vão pensar? Só nem tá com medo, né, assim, real. Muitas vezes é só insegurança. E a insegurança do que as pessoas vão pensar, vão me ver sozinha, vão achar que eu sou, sei lá. Enfim, a gente às vezes nem sabe o que a pessoa pode pensar, né? A gente só fala assim, as pessoas vão pensar alguma coisa. Então, o que vale mais a pena? Eu acho que a gente tem que pesar, né? O que vale mais a pena? Esse sentimento de... Nossa, tô com uma coceira aqui na mão, gente. Esse sentimento de queria fazer, poderia ter feito e não fiz. Ou o sentimento de, caramba, eu fui lá e fiz pelo menos uma vez pra ver se eu gosto. Também tenho pensado muito sobre isso. Terceira vez tentando concluir o vídeo por conta do armazenamento do celular, mas agora vai. Você tem vontade de ir a algum lugar e você naquele momento não tem companhia, ou simplesmente você quer ir, quer aproveitar algo sozinha, vai porque realmente é muito bom. Eu acho que é de um autoconhecimento gigantesco. Eu tô conhecendo muito mais de mim nesse processo, não só morando sozinha, mas fazendo as coisas sozinha, sendo mais independente, podendo acordar e pensar, eu quero fazer tal coisa, então eu vou fazer. E não tem mistério nisso. Que esse vídeo tenha de alguma maneira te motivado a fazer alguma coisa que você queira muito. Isso porque eu tô falando coisas bem simples que estão no meu alcance. Por exemplo, eu tenho muita vontade de viajar sozinha, de ter essa experiência sozinha, mas ainda não rolou e não sei quando vai rolar, porque dinheiro. Mas assim, quando eu digo viagem, é uma viagem simples, assim, sei lá, passar 3 dias num lugar de praia, por exemplo, passar um final de semana, tipo isso, sabe? Que seria uma coisa muito assim, uau, pra mim, sabe? Eu vou tentar em algum momento, só que aí depende de mais coisas do que só vontade. Mas essas coisas que estão ao meu alcance, e eu tenho vontade, assim, às vezes de fazer, de tomar café numa cafeteria, sentar lá e tomar o meu café superfaturado, mas eu ainda tenho vergonha. Tenho um pouco de vergonha de sentar e comer. Sentar e comer nos locais, de forma assim, aleatória, de qualquer lugar, no caso que eu tô falando, eu ainda tenho uma certa limitaçãozinha, eu tenho vergonha. Só que pra você ver como que tudo é uma coisa da nossa cabeça, né? Se eu vou ao shopping, por exemplo,
pra comprar algumas coisas. O foco é comprar. E aí eu decido comer um lanche. Eu vou sentar e vou comer o meu lanche tranquilamente. Agora, se eu for ao shopping só pra dar um passeio, eu só quero sair, ou então eu vou ao cinema, mas aí eu quero comer o lanche depois. Fui para fazer o passeio no cinema, no shopping, eu já fico com vergonha de sentar e comer sozinha. Mas não é a mesma coisa? Ninguém ali vai saber se você tá indo pra comprar ou se você tá indo só pra passear. A diferença é que se você vai comprar, você vai estar com sacola, mas você pode estar comendo antes de iniciar suas compras. Ninguém vai saber e não é da conta de ninguém, gente. Você tá comendo o teu lanche com o teu dinheiro, com o seu tempo. Então, assim, coisas... Porque na minha cabeça, pra mim, foi muito empoderador ir no show do Sorriso Maroto sozinha. Não só pra essa questão de fazer as coisas sozinha. Tenta pensar nas limitações que você mesmo se coloca. Porque, cara, muitas coisas é a gente mesmo que coloca o nosso pensamento. Então, às vezes, a gente precisa não ouvir os nossos pensamentos e arriscar mais em fazer as coisas. No âmbito geral, pensa aí numa coisa que você quer muito fazer, mas a sua própria cabeça fica criando vários empecilhos. E no fundo, bem no fundo, se você parar, refletir, analisar, você sabe que são empecilhos que não são, na verdade. E isso que você está pensando são puramente vozes da sua cabeça. E que não vai ter um fundamento. Claro, se alguma coisa tiver um fundamento, beleza, mas analisa, vê se tem. E eu tô aprendendo a fazer isso. Não é fácil. Tem hora que eu fico assim, cabeça para um pouco, porque é o tempo todo, é um jogo, sabe? Do tipo, não vai fazer isso, não faz isso, não, isso, não sei o quê. Não, vai sim, porque você quer, porque você pode, porque tá tudo bem, né? E claro, vamos falar de segurança. Somos mulheres no Brasil. A gente sabe que a gente vive num país muito violento. Mas, assim, analisa, né, o lugar que você vai, com segurança. Tô postando esse vídeo. No caso, hoje é sexta. Eu acho que esse vídeo só vai ao ar no domingo, na segunda. Então, assim, já voltei, graças a Deus. Postei no meu Insta só depois que eu já tava em casa, de banho tomado, entendeu? Então, assim, eu gosto de viver primeiro, depois postar, mas também por uma questão de segurança, a gente nunca sabe, né? Com estranhos, né? Aquilo que a nossa mãe sempre falava pra gente, pra não falar com estranhos, ali pra vida adulta também, no sentido de não falar que você tá sozinha ou que você tá indo pela primeira vez. Que, sei lá, se alguém perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, não dá a entender que você tá ali pela primeira vez. Porque geralmente, quando você está num lugar pela primeira vez, você não conhece o lugar, né, ao redor. Então, se você, não, eu costumo vir, tô sempre aqui, não sei o que e tal, tipo, super conhecedora, entendeu? Que, enfim, mas se possível, não fala com ninguém. Gente, espero que tenham gostado do vídeo, de inspiração pra quem tá assistindo. E pra mim mesma, quando eu quiser fazer alguma coisa diferente, depois eu volto aqui nesse vídeo, assisto esse vídeo, lembro de todas as outras coisas que eu achei que eu não conseguiria fazer e consegui. E é isso. Beijo e até o próximo. Tchau!